Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula com a Cláudia Elias. Mas antes, fique ligado nessas 3 dicas. Dica número 1. Vá para um lugar de estudos. Nada de ficar deitado, hein? Dica número 2. Separe papel e caneta. Faça várias anotações. Dica número 3. Não colecione dúvidas. Juntos somos mais fortes e mesmo que não possamos estar fisicamente, estou à disposição para ajudar. Vamos lá? Olá, meus fofuchos, tudo bem, pessoal do 8º ano? Bom ter vocês aqui novamente. Gente, olha, essa aula de hoje é uma continuação da aula da semana passada. Semana passada, eu expliquei para vocês o que era oração subordinada, né? E quais as classificações das subordinadas. Aí as subordinadas eu expliquei para vocês que elas são classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. E que hoje eu iria explicar para vocês sobre as substantivas, certo? Então, vamos lá. Classificações. Aqui é a Cláudia Elias, a professora de vocês. Um beijo, gente. Vamos lá. Atenção. Colégio. O que são as subordinadas? As subordinadas substantivas funcionam como substantivo. Como substantivo de quê? Da oração principal. E, geralmente, elas são iniciadas pelas conjunções que e se. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Ninguém esperava. Oração principal. Esperava o quê? A tua vinda. Então, esse aqui é o meu objeto direto. É a minha oração subordinada que fica. Ninguém esperava que você viesse ou que viesse. Tá bom? As subordinadas substantivas, elas são classificadas em subordinadas substantivas subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva e agente da passiva. Por quê? Porque elas exercem a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de apositiva e de agente da passiva. Tá bom? Então, vamos lá. As subordinadas subjetivas exerce função de quê? Exerce função de sujeito, tá? Subjetivo é subjetivo de quê? De sujeito, tá? Aí nós temos o exemplo aí na frase, ó. É necessário o quê? Que venhas urgentemente. Então, aí, como é que você sabe que a segunda oração ela será uma oração subjetiva, quando não tiver sujeito na oração? Desculpa, gente, eu tive uma quedinha de pressão, tá? Então, quando é que você sabe que a oração, ela lá na segunda oração será subjetiva? Quando não tiver oração, ou quando não tiver sujeito na oração principal. Olha aí, é necessário. Aí não tem sujeito, tá bom? Então, sempre você vai perguntar ao verbo o quê? O que é necessário? A resposta que o verbo te der é o sujeito,
tá bom? Que venhas urgentemente. Depois, olha a estrutura das orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Vem o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito e mais a oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Depois, nós temos... nós temos o segundo tipo de substantiva, que são a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que é essa? Quando exerce a função de objeto direto. O que é o objeto direto, gente? Quando você faz a pergunta para o verbo, lá na oração principal, o que? Quando você faz essa pergunta para o verbo, a resposta que o verbo te dá é o objeto direto, tá bom? Então, exerce a função de quê? De objeto direto. Olha aí. A professora esperava. A professora esperava é a oração principal. Quem espera, espera alguma coisa ou alguém. Esperava o quê? Que você participasse. Então, que você participasse é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Depois, nós temos a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. É quando você faz para a oração principal a pergunta de que, de quem, em quem, a quem. A segunda oração, que é a oração subordinada, ela é sempre iniciada por uma preposição, tá bom? Aí tem um exemplo, ó, meu pai insiste em quê? Em que eu estude. Então, eu tenho um objeto indireto. Aí, tá bom? Depois, eu tenho a completiva nominal, que exerce a função de quê? De complemento nominal, tá? Sinto orgulho. Sinto orgulho de quê? De que tenha me comportado. De que tenha me comportado é a oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Depois, nós temos a predicativa. O que é a predicativa? Que exerce a função de predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É aquilo que dá uma característica ao sujeito, tá bom? Olha aí. Meu desejo é que você aprenda português. Então, que você aprenda português é a oração subordinada, substantiva, predicativa. Depois, nós temos a positiva. A positiva exerce a função de aposto. O que é aposto? O aposto, ele é usado para explicar, para esclarecer, para desenvolver ou enumerar, especificar ou resumir a oração principal. Então, olha aí para você ver. Então, a segunda oração exerce a função de aposto da oração principal. Eu tinha um grande sonho, oração principal, que o dia da minha formatura chegasse. Esse aí é o aposto, que é a positiva, a oração subordinada, substantiva, a positiva. Depois, nós temos também o agente da passiva, que é a função de agente da passiva. O que é o agente da passiva? O sujeito é paciente da ação verbal. Isso que é agente da passiva, tá bom? Ele é paciente
da ação verbal. Só para vocês entenderem, olha aí, ó, o trabalho foi escrito. Então, o sujeito, ele é paciente da ação. O trabalho aí, o sujeito que é o trabalho, ele sofreu a ação verbal de ser escrito. De ser escrito por quem? Por quem entende do assunto, tá bom? Então, nós temos essa aí também, ó, que é a oração subordinada, substantiva, agente da passiva. Aí, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vimos algumas, elas são 7. Nós vimos primeiro a oração subordinada, substantiva subjetiva, que exerce função de sujeito. Vimos a oração subordinada, substantiva objetiva direta, que exerce a função de objetivo direto, objeto direto. Nós temos a oração subordinada, substantiva objetiva indireta, que exerce a função de objeto indireto. Nós temos a oração subordinada, substantiva completiva nominal, que exerce a função de complemento nominal. E a predicativa, que exerce a função de predicativo do sujeito. E temos a apositiva, que exerce a função de aposto. E também temos aí a agente da passiva, que exerce a função de agente da passiva. Pessoal, na nossa aula online de sexta-feira, eu vou explicar direitinho para vocês esse conteúdo. Então, fiquem calmos que está tudo bem, vai dar tudo certo, tá bom? E vocês vão entender direitinho. Na próxima semana, eu vou concluir esse conteúdo explicando sobre as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus. Fui!